Olá, personas! Eu sou o Marcos Eu sou a Gabi, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Shingeki Shingeki no no Kyojin. Kyojin. Hoje nós vamos falar dela, a musa, o terror dos titãs, ela, Mikasa Ackerman. Maravilhosa personagem, né, gente? Não precisa nem falar muito. Acho que tem inexistente pessoas que não gostam dela, sei lá. Mas enfim, hoje nós vamos falar, trabalhar um pouquinho dela. E a Mikasa, o que podemos, né, trazer aqui uma introdução rápida da Mikasa. Ela é uma personagem que possui uma estrutura psíquica, né, bastante coesa, e a gente pode falar que o que evidencia essa estrutura da Mikasa são o pragmatismo e o amor, né? O pragmatismo, essa questão da pessoa prática, e o amor que ela nutre, né, por aqueles à sua volta, especificamente pelo Eren. Para analisar essa personagem, nós vamos utilizar o pensador da psicologia, Kurt Lewin. O Kurt Lewin foi um teórico muito extenso, ele produziu muitos conceitos, ele tem uma teoria da psicologia muito profunda e, como qualquer teórico que a gente traz aqui, tem inúmeros conceitos que a gente podia escolher e nesse aqui a gente escolheu um, que é o fundamento que vai se desdobrar em muitos outros. Né, o conceito que a gente trouxe é de regiões intrapessoais. Para o Lewin, a nossa subjetividade é inteiramente estruturada a partir de regiões intrapessoais, ou seja, que está dentro da pessoa. Então, toda pessoa tem inúmeras regiõezinhas, né, regiões intrapessoais, e cada região se identifica, né, e pode ser descrita a partir de um processo. Esse processo vai receber um nome, né, específico, que no caso da Mikasa, a gente trouxe dois, que é o caso do pragmatismo, a questão prática, e a questão do amor. Então essas duas coisas vão ser duas regiões intrapessoais dentro da Mikasa e que a gente vai desenvolver um pouco. Então, né, compreendendo que a pessoa, né, ela é formada por várias regiões intrapessoais, nós temos, por exemplo, que você sentir fome e roubar, né, para alimentar essa fome, é um, é um processo que acontece em determinada região intrapessoal. Agora, uma outra situação, você se sentir inferior, ter uma baixa autoestima e começar a meditar ou a ir no psicólogo. Isso acontece em outra região intrapessoal. As regiões intrapessoais, né, da Mikasa que mais são sensibilizadas são as regiões intrapessoais do pragmatismo e do amor. Essas regiões, elas funcionam, têm ali o seu funcionamento próprio e que vão depender também de algumas variáveis que a gente não vai se aprofundar aqui porque não é o objetivo, mas é para vocês entenderem que existem essas regiões intrapsíquicas na pessoa, como eu expliquei ali nos exemplos, e aí a gente tem a Mikasa, né, com as regiões do pragmatismo da pessoa prática e do amor, que são regiões mais sensíveis, né, intrapessoais mais sensíveis na personagem. E aí elas operam, né, de uma forma específica cada uma, que a gente não vai aprofundar, mas é isso que é importante vocês entenderem. Especificamente, então, sobre as regiões intrapessoais, a gente pode se deter inicialmente sobre o pragmatismo. Né, o pragmatismo da Mikasa surgiu, foi esculpida por conta da ocupação dela, né? Por causa da profissão. Profissão, eu não escolhi uma profissão. Eu escolho Ser matar titã. as regiões intrapessoais, como a Gabi tinha comentado, possuem inúmeras variáveis. A gente não vai detalhar cada uma delas, mas tem uma que é de fundamental importância a gente comentar, que é a necessidade. Né? Por trás dessa região intrapessoal, né, o que energiza ela, o que mobiliza essa região é a necessidade. Então, por exemplo, a necessidade de ter fome, né? A necessidade
de gostar de alguém, a necessidade de X coisas. Essa necessidade está no fundamento dessa região. Então é aquilo que dá toda a energia para essa região, é uma necessidade. Especificamente sobre a região intrapessoal pragmática da Mikasa, o que está por trás, né, a necessidade é a necessidade de decisões rápidas. Né? A Mikasa, ela decide muito rápido as coisas, isso por um motivo biográfico, né, por ela fazer parte da tropa de exploração, por fazer parte de um contexto de guerra, num contexto militar. Dos Ackerman. Dos Ackerman, justo, né? Então ela tem como necessidade essa decisões rápidas, né? Ela é muito assertiva em tudo que ela faz. Tanto que ela não tem falso pretexto, ela não tem distorções, ela é muito focalizada, né? Ela é muito decidida. Então não existe energia mal gasta na Mikasa. Tudo é canalizado, tudo é direcionado e não tem percas no caminho. Outra região intrapessoal da Mikasa que é sensibilizada, como a gente já falou aqui, é o amor. A necessidade, né, ou seja, o que energiza essa região intrapessoal é o Eren, né? A necessidade de proteger o Eren meio que ativa essa região intrapessoal da Mikasa, essa região do amor. Isso está muito ligado, né, quando os dois eram pequenos. A gente percebe que os dois têm uma relação muito forte já desde pequenos. Então, né, quando a Mikasa perdeu os pais, o pai do Eren, né, a família do Eren, adota a Mikasa, né, passa a cuidar dela. E a gente tem ali, um pouco antes desse momento dela ser adotada, quando ela é sequestrada, né, ela é raptada e o Eren aparece para meio que salvar ela. E ele fica ali numa situação em que ele precisa que ela faça alguma coisa. Então ele vai dando força para ela, vai falando. Nesse momento, a região intrapessoal da Mikasa, do amor, é ativada, né? Porque ali ela percebe que o amor vai ser um mobilizador para ela poder proteger também as outras pessoas, proteger o Eren naquele momento. Então o Eren não só ativa nessa região do amor da Mikasa, como também a força dela é ativada ali naquele momento, de alguma forma, né? A gente tá usando aqui a palavra ativada para entender um pouquinho melhor, a gente não sabe sabe que não é assim, né? Nossa, ativei ali. Não é assim que funciona. Mas para entender um pouquinho melhor, né? Que houve ali uma relação entre os dois, em que naquele dado momento o Eren conseguiu, né, acessar essa região intrapessoal da Mikasa, que é o amor, e fazer com que ela ali obtivesse a necessidade, a partir dali, de proteger o Eren, né? Especificamente quando o Eren está em perigo, essa região fica ali completamente sensibilizada. E só um detalhe, quando a gente fala amor, não é no sentido romântico e sexual da palavra, né? Que necessariamente a Mikasa sente uma atração pelo Eren. Tem as piadas, né? Eren, que ela chama o Eren toda hora e que, né, talvez ela tenha uma queda por ele, mas nada a ver, né? Não é esse o ponto que a gente tá trazendo. O amor aqui vai no sentido de uma relação genuína mesmo, uma relação de afeto, né? Por exemplo, amigos sentem amor um pro outro, né? Não é amor no sentido sexual. As questões amorosas ali em Shingeki, elas são bem implícitas, a gente não consegue ter muita certeza, porque é um mundo tão complicado que parece que não tem tempo nem das pessoas se amarem no sentido romântico, sabe? Então a gente vê momentos entre a Mikasa e o Eren que eles demonstram gostar um do outro, mas na maioria das vezes a gente pode trazer um amor muito mais de proteção um do outro, de necessidade até da presença do outro para continuar vivendo, do que um amor romântico. Até então a gente não tem muito isso, né? Então é essa questão do amor mesmo protetivo, do amor que quer respeitar e quer que o outro fique bem, que é trabalhada nessa região intrapessoal da Mikasa. その瞬間、体の震えが止まった。その時から、私は自分を完璧に支配できた。何でもできると思った。Então, personas, esse foi mais um vídeo do nosso especial Shingeki no Kyojin. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E
E se você também tem mais alguma coisa que você queira complementar ou queira fazer alguma crítica, uma sugestão, pode deixar aí no comentário, pode comentar no nosso Instagram ou no nosso direct também. Enfim, onde você se sentir mais confortável. E curte aí o nosso trabalho, compartilha com os amigos, com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo! Beijão. Só um detalhe, galera. Isso aqui é Shingeki. Grande coisa, né? Psíquica. Intrapsíquica, demência. Então não tem energia magasta. Ela tá sem... Existe magasta? Acho que é mal gasta. Mal gasta, né? Magasta, parece uma palavra nova.